Não é que nós seremos aquele bicho grilo. Não, eu não assisto televisão, eu não vejo, eu não compactuo com isso, eu não sigo nada, não. Não é isto. Mas você aprender a filtrar um pouco. Você tem que ter um certo distanciamento. Você tem um distanciamento, né? Um discernimento. A olhar e perceber, né, essa questão das havaianas aí. Não entre com o pé direito, né? Lógico que existe uma mensagem embutida. Não, mas o rapaz até estava falando, gente, pelo menos você vai ganhar 50%. Ah, você vai perder 50%, mas você vai ganhar 50%. Não é? Então é tudo calculado, né? E sabe, é problema deles. Não vai fazer diferença na nossa vida em nenhum campo. Então, quando a gente entra nessa sintonia, falando, né, do que você me perguntou, a gente entra num campo e esse campo, ele abre uma janela gigantesca para sofrer a influenciação de tudo que é negativo que está pairando na Terra, não é? Que está pairando na Terra. Então, por que nós queremos isso daí para nós? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Hoje estamos para o último episódio do ano, né? Passou muito rápido. Gente, passou muito rápido esse ano. Esse ano acho que foram 10 anos em um. Se for pensar, foi mais ou menos assim. Tipo isso. Né? E a gente quer falar bastante, né, do ano novo, como você começar... Perspectivas, começar o ano com o pé direito, né? E... mas antes da gente falar da nossa convidada super especial, né? Vamos chamar nosso amigo Paulo Amaro, que nos acompanha durante toda essa jornada de 2025. Muito bom. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento dos Sementes de Otimismo. A vida é muito curta, demasiado preciosa, única e a maior das dádivas para ser levada com medo. A precaução é necessária, é claro, mas muito mais é necessária a ousadia. Sem ousar, não se arrisca. Sem arriscar, não se inova, não se conquista, não se deixa marca. Tome as rédeas da sua vida. Ouse arriscar para poder triunfar. Se não der certo, pelo menos você tentou. Você foi e no final não ficará se lamentando por ter sentido o arrependimento do que não fez. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Feliz ano novo, Feliz ano Paulo. Novo, que seja um ano muita prosperidade, sucesso, conquistas, alegrias, muito amor para você. É isso aí. E vamos deixar o nosso recadinho de sempre, isso né, aí, pessoal. Então, olha, primeiro a gente quer agradecer todo mundo que acompanhou a gente, né? Que indicou os nossos episódios, que acompanhou, que comentou. E a gente queria dizer para vocês que estamos começando um ano novo aí. A gente precisa da ajuda de vocês para comentarem, curtirem, compartilharem. Então, aproveita esse minutinho. Você não segue a gente ainda? Começa a seguir. Dedinho Você lá. sabe que só vai ter muito sucesso e dinheiro quem se inscrever no canal. Nossa, senão pessoal, não vai ter, gente. Olha, de você eu não perderia não essa oportunidade. Não se arrisca. Não. Né? Certeza. Então, se inscreve, compartilha esse episódio para todo mundo começar o ano com bastante sorte. Isso aí. E vamos apresentar a nossa convidada, Ângela Maria. Seja bem-vinda, mãe. Obrigada. Também conhecida como mãe, né? Conhecida como mãe, sim. É gostoso, Delícia. É um prazer. Muito obrigada. Não, e todo mundo fala, mas por que convite. vocês não colocam a sua mãe oficial? Gente, é porque ela não tem tempo, porque senão já tava Também não podemos tempo. queimar esse cartucho, né? de Um belo convidada. cartucho de convidada que a Opa. gente tem. Seja bem-vinda. Obrigada. E que gostoso, né? Falar sobre o ano novo, um pouco sobre o ano velho também, né?
que a gente fez, o que deveríamos ter feito diferente, o que é bom fazer agora no próximo ano, né? Você vai então, dar sempre algumas tema... simpatias, mas também... Nossa, gente, acredita que eu não sei simpatia? Não, tem. Algumas você tira do... a gente algumas sempre... você tira aí da manga. Não, tenho, lembrei que eu tenho. Então, tenho, depois vamos deixar pro fim, então. Vamos fazer esse suspense. Isso aí. Bom, vamos acho que falar um pouquinho, né, mãe? É uma época, acho que a gente pode começar falando disso, que tem muita gente que gosta da época e tem muita gente que não gosta, né? Dessa época de festas. Acaba ficando um pouquinho mais triste. Né? Lembra as pessoas que não estão. A gente mesmo tem aí, né, nosso pai fazendo muita falta. Fazendo muita falta. Mas, assim, vamos começar falando como driblar um pouco esse sentimento, porque a gente tem que passar, né? Não dá pra fugir. E para a insegurança, né? Apesar da gente saber que é simplesmente uma data estabelecida, né? Porque tem muita gente que fala, mas não tem diferença nenhuma, de 31 para uma tem diferença, gente. Tem uma diferença. Então, tem muitas pessoas que elas se sentem assim, como se, meu Deus, vai ter um livro, né, em branco inteiro, o que será que vai ser esse ano, não sei o quê. Então, eu acho que além da tristeza, também vem uma certa insegurança, O que vem, né? Que aqui no Brasil é sempre tudo muito emocionante, né? Eu sempre penso assim, nossa, a gente fica tão cansado eu adoro o mês de dezembro. Eu adoro todo esse espírito do Natal, adoro. Assiste as muitos luzes, filmes de Natal, né, mãe? Todos, né? E eu concluí que todos são iguais. A mesma história. Você começa assim. Ainda bem, né? Porque sempre é o final feliz. O final previsível, né? Não, isso é maravilhoso também. Mas o mês de dezembro é um mês mágico mesmo, né? É um mês que a gente tem a impressão que todo mundo faz um reposicionamento do que pensa, do que vai falar, né? Parece que as pessoas elas se colocam, não, se programam. Eu vou ficar mais feliz no mês de dezembro. Porque é um mês de muita luz, muitas cores, né? Papai Noel, a gente sai para fazer compra, que isso daí ajuda muito, né? Levanta o nosso ânimo, né? E depois em janeiro, a gente chora quando vê o cartão, mas tudo bem, né? Então, é um mês de muito cansaço. E é interessante que isso vai até o dia 31. Dia 1º, a gente fala, nossa, que bom. Suaviza, né? Suaviza. Parece que a vibração descansada. fica mais leve, O que mudou, né? Mas veja que o nosso padrão mental, né? A forma da gente pensar parece que faz toda a diferença. E por que a gente não aplica, né? Isso daí também no ano novo, né? Eu me pergunto. Se eu começo janeiro pensando, graças a Deus, parou, já é janeiro, acabou a canseira, mas o cansaço está ali ainda. Não deu tempo. De recuperar, né? Dia 1º de janeiro ainda não deu tempo, né? Mas é aquele condicionamento da gente, né? E eu acho que esse ano, principalmente... eu acho que para todos, né? Foi um ano de muito cansaço. Pesadinho, né? Extenuante. Foi um ano estranho, né? Eu não sou uma pessoa pessimista, né? O meu apelido, algumas pessoas me chamavam, ainda me chamam de vez em quando, Poliângela, né? Porque eu procuro sempre olhar o lado bom das coisas e tal. Mas realmente foi um ano em que, não sei se porque a gente fica mais nas redes sociais, então um ano onde teve muita agressividade de lado a lado, né? As pessoas ficaram muita coisa muito de irritadas. Desastres naturais, e né, muitos também, desastres naturais. Aquelas coisas do Rio Grande do Sul. Não, em São Paulo nós tivemos furacão. Aquele monte de furacão, de não sei o que lá. Eu nem sabia que existia furacão aqui no Brasil. Outro dia eu vi lá assim, não, é que antes chamava ventos fortes, agora é furacão que fica mais aqueles chique, alertas, né, de temporais extremos chegando no seu celular. Nossa, tá tenso, né? A Enel, né, que contribuiu com muita luz, né? Força e luz que vem de Deus, né, na Enel. Então foi um ano assim complicadinho, mas nada indica que o próximo não tenha que ser um ano maravilhoso. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Eu tenho acompanhado muito assim as lives onde falam do padrão mental, né? Que falam do padrão mental, dos pensamentos positivos, da gente mudar, né? A nossa energia, a nossa forma de pensar. Eu acho que a gente precisa, né? Porque
Se tudo é energia, né? Como todo mundo fala, tudo é energia. Tudo que a gente toca, não existe matéria, existe energia mais concentrada, mais condensada ou menos condensada. Então, o nosso pensamento é energia. Ele pode mudar coisas, fatos, situações, circunstâncias. Então, por que eu tenho que pensar coisas ruins? Né? Então, acho que é um bom start, né, para a gente começar. Então, pelo que você está falando e o que a gente estuda, é uma decisão que cada um de nós pode tomar para começar o ano dessa forma ou daquela. Eu tenho percebido muito isso, assim. Então, as pessoas que se ligam muito em notícias, noticiários de desgraça, são pessoas que tendem a ser muito pessimistas, têm medo de tudo. Eu acho que o medo, ele é uma coisa muito difícil. E o medo é horrível, é um estado de energia ruim. É uma frequência muito ruim, assim, né? Então, eu acho que, pelo que você fala e pela nossa vivência, é uma escolha. Então, eu posso escolher ter um ano mais leve. Exatamente. Que escolha você acha, mãe? Olha, ontem eu estava conversando com uma pessoa e assim, porque você conversa até pelo fato da gente ser espírita e tal, as pessoas elas vão dando um jeitinho de ir com assunto para chegar das questões espirituais, né? Então, a pessoa estava me falando da questão do destino, né? Mas será que eu não estou destinada para isso, eu não estou destinada para aquilo? Então, eu estava falando, olha, o destino são as coisas que são irreversíveis. Então, por exemplo, você nasce com um problema. Teu destino. Foi. Teu destino, assim, é a tua programação de vida. A gente fala destino para ficar mais fácil, para as pessoas entenderem. Bom, eu vou me casar. Também não é destino, porque tudo é escolha também. Às vezes você é uma pessoa mais exigente, uma pessoa mais filtra muito, né? Seletiva. Muito seletivo, vai ser, né? Às vezes, então, tá ok, você vai ficar solteira. Então, o destino são coisas muito, muito grandes, né? Tudo mais depende da nossa conduta, depende de como a gente pensa, de como a gente age. Ontem eu li uma frase que eu achei muito, muito legal. O ano que passou, ele já está um livro em que todas as páginas estão escritas. Mas o ano que começa, todas as páginas estão em branco. Eu posso escrever ali tudo o que eu quiser. Então, eu acho isso maravilhoso, porque uma das nossas determinações seria a gente, no dia 31, a gente fazer um inventário do que foi bom e do que não foi bom. O que foi bom e eu contribuí, que bom, eu vou continuar. O que foi ruim e eu contribuí para que assim fosse, eu vou procurar fazer diferente, porque foi bom, foi ruim só para mim. Às vezes a gente faz algumas coisas com as pessoas, para outras pessoas, imaginando que vai ser ruim para elas. Às vezes para elas já passou. Nem percebeu. Nem percebeu. Vezes, o que você fez foi um trampolim para a pessoa dar um salto. Um salto. Né? Só que aquela coisa ruim, aquela situação ruim, ficou para mim. E às vezes aquilo lá fica reverberando por dias, por meses, às vezes por anos. Então, é um livro aberto, é um livro em branco. Então, eu vou começar a escrever a minha história, o meu dia a dia, da melhor forma. Né? O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para tornar o meu dia melhor? Eu vou viver, eu vou procurar me irritar menos. Eu vou procurar não pontuar tudo. Né? Porque isso também é horrível. Fala sobre isso, mãe. Não é? Não, às vezes a gente, ou pessoas que a gente conhece, não pode escapar nada. Até o que você fala, às vezes, errado, porque às vezes você troca, né? Eu falei, o pantoprazol. Falo assim, o omeprazol faz você esquecer, o pantoprazol faz você trocar. Você quer falar água, você fala casa, você quer falar... Às vezes acontece. Um erro, falou uma palavra errada. Lógico. Pumba, a pessoa apontou. Não, você errou. Você falou errado. Meu Deus! Né? Então, isso daí, às vezes, numa conversa, num evento social, numa reunião, aquilo se torna pesado, se torna chato, porque você fica, opa, eu não posso falar, mas eu preciso pensar o que eu vou falar. Então, eu sou uma pessoa que eu pontuo tudo, poxa, eu vou mudar.
eu vou mudar. Porque isso indica também um excesso de crítica. De crítica. Com as pessoas, não é? E às vezes também com você mesmo, porque aí você também não se permite errar, porque como que você vai errar se ninguém pode errar perto de você? Você vai errar em alguma hora, né? A gente se atrapalha, a gente se confunde. Às vezes a gente fala uma palavra que não está bem colocada, ok. Isso também não quer dizer que a gente vai ficar assim alheia, né? As pessoas falando com a gente e a gente... Não, mas procurar sempre filtrar, ficar sempre com o lado bom do que está acontecendo naquele momento. Às vezes acontecem coisas tão boas, tem o velho, né? Já o pessoal cansa de colocar isso na internet. Naquele teu dia aconteceu 20 coisas maravilhosas. Uma ruim. Você só lembra daquela ruim. E você vai contar aquela coisa ruim para todo mundo. Não, eu não sei se vocês viram, eu assisti um vídeo de uma pessoa que ela é uma especialista em comunicação. Aí ela falava assim, não sei quantas características que todo mundo não vai com a sua cara e ninguém tem coragem de te falar. Tipo, é justamente isso, né? Aquela pessoa que muitas vezes só manifesta o negativo, que não ouve, que tá sempre armada para pá! Né? Já dá aquela eu li também. Aquela rebatida. A doutora a Maria Beatriz, né? Que ela chama Ana Beatriz Não, é uma Barbosa. outra pessoa. Depois até eu vou pedir pro Diego colocar, porque vale muito a pena. Porque, assim, eu acho que o que você está pontuando é interessante, porque às vezes a pessoa acha que ela está numa disputa. Então, assim, eu tenho que pontuar, eu tenho que sinalizar, Será que tem faz que ganhar nos problemas. Exatamente. Não, então... Então, você tá bem? Não tô, menina, mas deixa eu te falar, nossa, a minha dor de cabeça... Então, vira, tipo, uma escalada da tragédia, né? Da competição. Isso é horrível. Fica competitivo, o meu problema é maior. Eu acho assim, porque é interessante que a gente faz os propósitos, né? A gente faz os propósitos. Eu nem estou fazendo mais, porque eu não consigo, às vezes... Assim, só dá mais ansiedade do que... Este ano vou fazer regime. Este ano vou ler X livros. Este ano vou, sei lá, vou procurar fazer algo que... Só coisas... Vou aprender inglês. Vou aprender inglês. Vou continuar no Duolingo. Não vou falhar. Parará. Então... A gente faz, às vezes, alguns propósitos que a gente já, escrevendo, já fala assim, não vou fazer. Não vou conseguir cumprir. Nath morto. Agora, algumas coisas a gente consegue. Eu acho que vai para o campo pessoal. Sobre isso que você estava falando, eu estava vendo a Ana Beatriz Barbosa, ela estava falando 10 coisas de quando você envelhece que são feias. Vídeo. E que ninguém tem coragem de te falar. Olha, gente, se vocês não assistiram esse vídeo... Vamos pôr o link? Gente, vou pôr o link aqui porque assim, sem sombra de dúvida, eu assisti, segundo o YouTube, eu acho que eu assisti 300 e poucos podcasts esse ano, uma coisa assim, mas esse foi um dos melhores. Fala um pouquinho, mãe, que eu acho que vale muito a pena. Então, ela vai pontuando algumas coisas assim, que é muito normal quando a gente envelhece, que hoje, aliás, eu cometi uma dessas falhas. A gente estava conversando no carro, eu já atropelei a conversa e já fui para um outro assunto. Mas pra gente não tem problema, porque a gente nem tem percebe, TDAH, mas vocês, então, mas as pessoas percebem. É lógico. Então, a gente prestar atenção, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai achando que tudo é permitido. Né? Perde um pouco o filtro. Um pouco o filtro. Ela fala exatamente isso. Então, você não ir falando o que você acha que você pode falar para todo mundo, achar que a sua franqueza é a melhor coisa do mundo, você não ser uma pessoa que fica o tempo todo se lamentando, procurar falar o mínimo possível de doenças, porque depois que você entra na fase mais da terceira idade, né? Que eu não julgo que seja a melhor idade, mas né? Depois dos 50, dos 60, você troca a tua necessaire. A tua necessaire antes disso é batom, o lápis, o pente, o perfume. Aí a necessaire muda. Ela começa remédio de pressão, remédio para ansiedade, o amigo dor de secreto, cabeça. ele sai da loja de roupa para farmácia. Para farmácia, exatamente. Hein? Então, a pessoa, às vezes você está... Outro dia mesmo, eu estava com umas amigas, mais ou menos da nossa faixa etária. Nós começamos
só falar das dores que a gente sente, do problema e tal, não sei o quê, que foi ao médico, foi ao cardiologista, foi na geriatra. Eu falei, meu Deus, o nosso assunto está péssimo. Né? Tá péssimo, porque se tem uma pessoa mais jovem no grupo, a pessoa vai... Pro celular, ela né? vai ficar olhando o celular, exatamente. E a doutora Ana, ela fala assim, e quando você fica assim, as pessoas começam a se afastar de você. Então, você vê que os amigos já não te chamam mais, a tua família vem te visitar, aquela visita protocolar, oi, tá tudo bem, tchau. Né? Então, para o ano que se inicia, a gente procurar mudar também esses nossos padrões mentais, essa nossa conversa, a forma da gente dialogar. Eu acho que, falando um pouco disso que você está falando de propósitos, eu acho que um propósito é você procurar um novo interesse que pode te trazer novos assuntos. Eu percebo que tem pessoas que ficam naquele assunto rodando. Chega uma hora, você vai falar um pouco, tal. Chega uma hora, você já esgotou. Então, assim, vou estudar esse X tema, né? Você se interessou agora pelo crochê, pelas artes, estou amando. Artesanais. DIY, né? Do it yourself, né? Do it yourself. Então, assim, você vai fazer... Então, você vai se interessar pelo crochê, você vai se interessar por viagens. Mas eu não vou viajar para algum lugar. Você vai criar um campo. Vai criar um campo que vai te proporcionar. Você já viaja, né? Quando você está mergulhando num vídeo, num filme, não sei o que, você já vai ler. Né? Então, eu acho que é um propósito que não vai ser um peso e vai te proporcionar mais um pouquinho mais também, repertório. Né? Porque, assim, uma das partes da Ana Beatriz, ela falava assim... A pessoa que só fala do passado. Só né? fala, então, por exemplo, só foi bom. Exatamente. Então, por exemplo, quando você vai avançando um pouquinho mais no tempo, né? Até que a ciência ache outras alternativas, você provavelmente vai ter mais passado do que futuro. Mas isso não significa que você não tem futuro. Né? A gente sempre lembra do Nono, né? No alto dos seus 90 anos, ele sempre fazia planos. Ele falava, eu gosto de novidade. Então, as pessoas mais jovens sempre queriam conversar com ele, porque ele era divertido, ele era engraçado. Ele estava por dentro dos assuntos, porque ele tinha lido o jornal. De ponta a ponta. Né? Lia o jornal, grifava, escrevia um comentário né, no jornal daquilo que ele tinha achado, e é isso. Porque ele teve um problema, ele tinha efizema e tal, por conta da juventude, ele fumou, ele trabalhava numa metalúrgica, mas não fosse isso... Ele viveria... Tava aí até agora. Estava aí até agora. E com a cabeça ótima, porque ele olhava para o futuro. Ele não olhava para o passado. E tem uma outra coisa interessante também. Hoje em dia, pela própria ciência, hoje os produtos, os procedimentos, você não fica com uma expressão de senhorinha ou de senhorinho. Até a própria roupa, até, sei lá. Exato. Então, quando você começa a falar só do passado, você fica fora. Parece que você está desencaixada. Exatamente. Né? Então, uma vez a gente estava conversando, acho que foi até numa reunião no centro, eu falei, então o pessoal estava... Falei, o meu tempo é agora. Eu também acho isso. O meu tempo é agora. Eu nunca falei na minha época. Não, isso aí tem um dos itens. Na minha época, ela fala, é um dos itens. É um dos itens. Isso é o pior, assim, é o afastador, né? Mas na minha época era melhor. Mas porque as brincadeiras da minha época, porque a música da minha... Essa juventude tá perdida. Uma geração eu não suporto perdida. isso, a geração perdida. Por quê? Quando eu era jovem, a minha geração era perdida. Porque eu estava jovem nos anos 70. Já era perdida, então? Não, já era perdida, porque daí já tinha o rock and roll, já tinha, começou... a pílula anticoncepcional. A pílula, se falava em divórcio, amor livre. Daí teve o destoque, tudo aquilo, meu Deus. Aí, pronto. Então, eu falei, gente, a juventude está sempre perdida? Não. São novos desafios. Gente, funcionou até agora. Funcionou até agora, exatamente. O jovem, ele tem sede de coisas diferentes e de coisas novas. É só a gente tem que ter cuidado com o diferente e com o novo.
né? Mas aí vai de cada um. Mas então eu também não gosto disso. Eu acho e assim também, né? Nessa fase que eu estou vivendo, né? Muito recente, a partir do meu amor, do meu companheiro. Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei primeiro não entristecer as pessoas que estavam ao meu redor, porque senão também fica uma viúva chata, que a gente fala, pelo amor de Deus, conversar com ela, a gente só... Não, mas Dé. Tudo bem, são concordo, mas você tem o direito de ficar eventualmente triste. Temos o direito e quando estamos sozinhas, a gente vai fazer aquilo que quer fazer. Mas quando a gente está junto com as pessoas, a gente tem que ver, lógico, não vamos sair dançando, mas procurar ficar uma presença agradável, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, eu procurei buscar coisas que me interessavam. Uma vez eu fui num médico desses de medicina integrativa e ele me perguntou qual que é o seu hobby? Aí eu falei assim, eu gosto de ler, eu gosto de passear, eu gosto de ver filme, eu gosto de... Ele falou, não, isso não é hobby. Eu falei, nossa, eu não sabia. Eu achava que era hobby. Ele falou, não, hobby é você se interessar em fazer uma coleção, ou você fazer um trabalho de artesanato, alguma coisa em que você possa se unir a outras pessoas que também têm esse interesse e, a partir daí, discutir, trocar ideias, trocar experiências, impressões. Ele falou, isso é um hobby. Então, por exemplo, os homens gostam, às vezes, tem um hobby de colecionar, fazer pescaria. Então, ele vai ter todo aquele arsenal, vai trocar ideia, vai trocar com amigo alguma coisa, vão se reunir para contar as experiências. Ou então, ele gosta de fazer coleção de carros, então ele vai frequentar, ele vai numa reunião de colecionadores, os grupos, né? As mulheres gostam de fazer tricô, gostam de fazer crochê. Nós agora estamos com a confraria do crochê, né? Eu, Mônica, Cleide, Valéria, Roseli, quem mais? Isso vai também inspirando outras pessoas. Vai porque inspirando. Às vezes a pessoa ela gostava e fala, mas ninguém faz. Ninguém Isso faz. é coisa de velhinha. Nada. E outra, a gente troca, né? Aparece, você troca, você manda ponto, ela te manda ponto, você discute, você manda foto. Às vezes reaviva uma amizade, não é o caso, porque todas essas que estão fazendo, gente é super amiga, mas às vezes retoma alguma amizade, um relacionamento, né, que estava mais distanciado. Você se interessar por fazer um curso, né? Eu vi lá o curso de italiano. Eu sou italiana, mas que gostoso, porque você vai aprender a cultura, você vai aprender coisas que, né, só por você ser italiana, nem sempre você sabe tudo. Até porque a Itália tem muitas regiões. Tem muitas regiões. É impossível você saber, não, né? Tudo, Então, assim, os alimentos, as comidas, os lugares, a arte, os costumes. Então, que gostoso. Está sendo bom. Aí resolvi também fazer o curso do Karnal, que agora eu tenho tempo, né? Estou com tempo, então preciso preencher. Então, estou fazendo o curso de Bíblia do Karnal. E isso daí você já conversa com outras pessoas e vai trocando ideias. Então, para o ano novo, eu sei que tem gente que é muito ocupada, o tempo é exíguo, mas arruma um tempo para você. Uma coisa que você gosta. Que você gosta. Porque às vezes a gente vive um pouco também do que o outro gosta. Isso, né? Porque então, aí eu faço a comida que meu filho gosta. Aí eu arrumo a casa... eu só vou em lugar que meu marido... Né, brinquedo para criança. Né? E aí a gente vai ficando muito anulada dentro das... E aí fica a vida chata. O propósito de emagrecer, por exemplo, fica impossível, porque você concentra toda a sua expectativa naquele momento de comer aquele lanche, aquela pizza, né? Eu acho que eu tenho escutado de muitos pacientes que estão usando, né, caneta emagrecedora, que assim, quando silencia essa compulsão pela comida, sobra o quê? Nada. Eu nem sei, a pessoa fala, eu nem sei o que eu gosto. Não sabe fazer nada, exatamente. Não tem outro interesse. Aliás, né, Rê?
fazendo um parênteses, você está orientando muito bem, né? Porque as canetas são maravilhosas. Gente, não adianta. Né? A caneta, a pessoa enfia uma publi, ó, no meio da fala. Não é publi, gente. É um serviço de utilidade pública. Mas assim... Mas é verdade. Porque não adianta. É a mesma coisa da gente querer reinventar a roda. Não, olha, você não vai agora usar o computador. Vamos pegar essa máquina de escrever, né? A lutar caneta, contra, lógico, né? ela é um avanço no tratamento da obesidade. Obesidade é uma doença. Mas você tem que ter técnica para fazer isso. E uma das técnicas, né, que é de milênios, mas que hoje as pessoas estão interessadas Faz muito sentido, né? Mais sentido hoje. É assim, você tem que ter prazer em outras coisas, gente. Se o seu único prazer é comida e bebida, lascou. Aí você começou a tomar caneta, não... Beber não tem graça, comer não tem graça. E aí, o que vai ter graça? Tira até a vontade de comprar, né? De compra, é surreal. Né? Então, assim, aí você vai buscando... E eu acho que uma coisa muito legal, né, mãe, dentro do que você falou, é que, assim... eu também estava assistindo isso num episódio do Pondé, né? Acho que foi... Não, mentira, foi do Karnal mesmo. Foi numa palestra que ele deu, falando dessa questão assim, por exemplo, às vezes a pessoa realmente ela teve um ano bem difícil. Ela teve um ano que ela teve perda de emprego. Nós podemos falar que o nosso ano não foi difícil. Né? Nós apanhamos mais que o Rock Balboa no... eu falei que é as Olimpíadas do Faustão, né? Você tá correndo lá, vem aquela bola, pum, te derruba. Aí você levanta, pum, te derruba. Foi meio assim nosso ano. Foi tipo isso. Mas às vezes a pessoa ela acredita que para ela valorizar aquele momento difícil que ela passou, ela precisa se posicionar de uma forma negativa, porque é como se ela não tivesse, por exemplo, honrando aquele familiar que não está mais tal. Mas, gente, assim, né, se a gente pegar pelo papai, por exemplo, a última coisa que ele iria querer, né, que a gente tivesse transformado a nossa casa no mausoléu, né? Pô, esse ano tá cancelado o Natal, não, e vocês que se virem aí, esse ano não vai ter nada, não sei o quê. Então, às vezes a pessoa, né, porque o Karnal tava falando que quando, por exemplo, né, na época das nossas avós e tal, você encontrava a senhorinha lá de, sei lá, 35 anos, era uma eu ia falar 85, não mas tinha. tudo bem, Imagina, né? A Nora, com 40 anos, ela já tinha o aspecto de uma senhorinha. Ela era muito senhorinha. Eu não lembro da Nona antes de ser senhorinha, mas ok, ela não era assim. Mas muita gente, você encontrava a pessoa, e aí, tia, tudo bom? Estamos indo, né? Como Deus quer, não sei o quê. O Karnal estava falando que isso, gente, era um código aceito pela época. Se a tiazinha viúva ou sei lá o que não falasse isso, estamos indo, é como se ela estivesse desonrando a memória daquele... Exato. Porque tinha até o Viúva Alegre, lembra? Exatamente. Que parece uma Viúva Alegre. Né? Que horror. E hoje não, quer dizer, hoje, graças a Deus, assim, tipo, você realmente pode entender, claro, você não tá, né, no 100% Lógico, da você felicidade tem e você não sei lembra, o quê, de tristeza. né? Porque, gente, é uma vida, né, que você passou ao lado daquela pessoa, mas assim, você escolheu, você foi buscar atividades prazerosas, né, coisas que pudessem preencher o seu espaço com alegria. Você não ficou, deixa eu ver, putz, é aquela pessoa que posta o aniversário de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, de 5 meses, não sei o quê, mas assim, aquele textão choroso. Não, você quer homenagear? Põe uma frase, põe uma palavra, põe uma foto, uma coisa que você escolheu, né, demonstrar o seu carinho, mas sem vitimização. Então, Sem vitimização. né, porque você até falou de uma coisa, né, que você aprendeu, né, com o nosso cabeleireiro, que ele dizia que assim, olha, o problema já é grande, eu não aumento. Né? Eu acho que é legal você falar isso, né, mãe? Né, eu conversando com o meu cabeleireiro, ele falou assim, que aliás onde foi uma coisa interessante, engraçada. A moça falou, nossa, ele é muito bom, olha como ele deixou teu cabelo. Eu falei, não, é fake. Isso aqui também é fake, viu, gente? Aí quando eu tirei, todo mundo assustou. Ele falou uma coisa assim, o problema eu não aumento, eu resolvo. Então, isso daí é uma coisa muito importante. Mais uma coisa para a gente aprender para o ano novo, né? Os problemas não adianta, eles vão chegar. Porque você viver é o tempo todo, você está enfrentando desafios, passando por alguma tribulação, alguma contrariedade. Agora, a diferença é como você encara isso. Como você encara isso.
Débora estava falando, né? Esse ano foi um ano difícil, foi tapa na cara mesmo. Atrás de tapa na cara. É o que você falou. Mas eu posso dizer nós três aqui, né? E aquelas pessoas que a gente também consegue contagiar um pouco com aquilo que a gente pensa, nós esse ano lançamos mão de tudo, né, Dé? Apelamos para tudo. Livro de autoajuda, que tem gente que pondeu, outro dia fez até um podcast, né? Com negócio de autoajuda. É que eles falam que autoajuda é só para o autor, né? Se autoajuda ganhando dinheiro. Pois é. Então tá bom. Tem alguém ganhando. Alguém tá ganhando. Funcionou. Ele está escrevendo alguma coisa que as pessoas estão consumindo e funcionou. Não é? Mas funciona. Porque quando você começa a ler... O primeiro livro que eu li de autoajuda chama Alegria e Triunfo. É um livro lá de 1950 e tal. Mas ainda ele existe ainda no mercado. É um livro que ele vai pontuando, ele vai pegando frases da Bíblia, situações da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, e ele vai mostrando que já lá atrás havia toda essa forma de pensar, esse ensinamento. Então, se funcionou lá atrás, há 2.000 anos atrás, mais, né? Porque o Velho Testamento é de 4, 5 mil anos atrás, por que não pode funcionar agora? Por que a gente tem que insistir no padrão mental negativo? E tem hoje uma série, né? Hoje em dia você tem no YouTube. Né? Nos nossos podcasts mesmo. Olha, a gente deu de tudo aqui. Assim, meu Deus, se você for voltando, o que a gente deu de... Dica. A gente não, os convidados, na verdade. O Lelê falando dos arquétipos. O meu celular já tem. Quando ele falou, eu também... Foi muito bom. E olha, bom. Gente... Se você não assistiu, volta nesse episódio. É o de aniversário. Né? Excelente. O do Lucas. Lucas Naves. Né? Sensacional. Né? O Mário Amato. O Paulo Amato, desculpa. Falando coisas... É o Pantoprazol. Falando de coisas maravilhosas. Que ajudam, né? O menino como é que ele chama? Daniel, que pinta? Daniel, ano que vem tá as pinturas dele, aquilo lá é um o episódio da Monja Cohen, gente. O episódio, olha, não é? Foi lindo. Não, e o vídeo, gente, que ela fez falando, vamos falar de Jesus nesse Natal. Vocês assistiram esse vídeo? A gente vai deixar também aqui. Legal, vamos postar. Gente, que coisa linda. Ela falou, falem de Jesus nesse Natal, porque é um ser que encarnou aqui falando do bem. Então, em vez de você ficar falando mal das outras pessoas, né? Vamos falar de... Ela falou, faça uma prece, ela mesma falou, faça uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? Então, você vê que, assim, hoje essa diversidade religiosa é maravilhosa, né? Então, se você não se encaixa, de repente, na sua crença de origem, poxa, vai procurar alguma outra coisa. Você nem precisa ter religião, porque o que você está falando de mudar o padrão mental é a ciência falando, não é a religião falando. Não é religião, a religião começou a falar. Olha como a Bíblia, como Jesus, né, no Novo Testamento e tantos outros grandes espíritos que vieram na Terra, eles já naquele tempo já falavam isso que a ciência descobriu agora. Não é? E ainda a ciência vai trazer mais coisas, porque toda essa questão do pensamento, da tua... Enfim, da energia que te envolve, não é a espiritualidade que vai trazer, é a ciência que vai trazer. Para que todas as pessoas, religiosas ou não, elas possam se beneficiar. Porque enquanto fica só no campo religioso, é uma coisa, né? Ela penetra muito bem nas pessoas que acreditam. Claro. Então. Mas as pessoas que não acreditam, que são mais céticas, mais cartesianas, essas pessoas você não consegue furar o bloqueio. Uhum. Quando vem a ciência trazendo, e ela com certeza virá, porque as coisas que estão acontecendo estão caminhando, né? Para isso. Então, essas pessoas também serão impactadas. Elas também vão receber isso e vão poder se beneficiar. Então, por que não? Né? Então, eu acho que, sabe, na primeira página do nosso caderno, do nosso livro de 2026, eu acho que é importante a gente colocar assim, vou mudar o meu padrão mental. Boa. Vou procurar olhar
a vida de uma forma mais colorida, mais positiva. Eu quero olhar as pessoas, as outras pessoas, eu quero olhar o que ela tem de bom, né? Diz que o Chico, quando ele ia, todo mundo convidava ele, né? Quando morria, assim, ele tinha que ir no enterro, né? Ele ia pelo... porque imagina, né? Imagina. Se o Chico pudesse, né, fazer uma oração, e aí as pessoas já iam perguntar, e como é que ele tá, Chico? Como é que ela tá? Ela tá bem? Passou bem? Não. E o Chico ia. Aí, em todos os lugares, ele sempre encontrava uma qualidade para exaltar daquela pessoa, né? E aí, bom, e todo mundo ficava, quero só ver quando o Chico for em alguém que não tem tantas qualidades. E chegou esse dia. Diz que a pessoa era um cão. Aquele homem era um cão, era mau, não tinha amigos, né? E aí todo mundo esperando. Eles foram só pra ver. Não, lotou o velório porque todo mundo queria saber. Vamos ver o que ele vai achar de bom. E o Chico começou, então, a fazer toda aquela prédica, falando com as pessoas, né? Assim, toda... cumprimentando a todos na hora que ele ia fazer. Então, ele disse assim, meu Deus, mas que voz bonita tinha essa pessoa, né? Que era aquele fulano de tal. Não é possível. E não é que ele achou que ele tinha uma voz muito boa, a voz de locutor, né? E o Chico então, achou. Alguém sempre tem, então, né? Então, vamos procurar fazer isso, vamos procurar imitar, né? Também aquela história né? Que a pessoa também olhava tudo que tinha de bom, né? Nos outros, e aí eles estavam passando e tinha um cachorro morto, né? Aí as pessoas olharam, esse não foi o Chico, esse é uma outra história. Dito popular. Aí a turma falou, quero só ver o que ele vai falar desse cachorro que está cheirando mal, né? Então, que belos dentes tinha esse cão. Então, mas eu acho que é um treino. É um treino. É um treino de olhar. Ela é um vício, né? É um vício, É um vício dopaminérgico, né? Então, a pessoa, ela fica procurando alguma coisinha. E o ano que vem, a gente não pode esquecer que é um ano de eleição, né? Então, vai ser um ano difícil. Então, o pessoal já milhões difícil de memes. Na convivência, olha, aproveita o Natal esse ano novo, que o ano que vem as famílias vão estar todas brigadas. É uma escolha isso. Então, assim... Não, as pessoas, com essa questão política, as pessoas deixaram de se visitar, não foram no Natal, né? Não, e a pessoa, ela tá sem falar desde a eleição do ano anterior. 4 anos. Então, né? você fala assim, não é possível. Não, para nós não faz diferença nenhuma. Né? Então, que a gente possa vencer essas barreiras. Que a gente possa... Isso não é fraqueza, né, mãe? Não. Isso aí, assim, porque às vezes a pessoa fala, imagina, mas ele que se quiser, ele venha se retratar comigo. Mas, assim, você tá se aprisionando, né, nessa sensação de vingança e tudo mais. A pessoa, às vezes, ela não tá nem... Isso é civilidade. Aí, né? Isso e é o direito de cada um pensar do jeito que quer. Democrático, né? Então, a gente ouvir o pensamento divergente do nosso e respeitar. Só isso. Mas a amizade, o bem-querer, a família, os relacionamentos sociais, eles têm que ficar acima dessas coisas. Não pode. Tem que sair dessa frequência. Tem que sair dessa frequência, né? É uma frequência muito ruim. E é uma coisa que, assim, dá tanta aumento de likes na rede social que agora até chinelo de dedo, agora a pessoa... a pessoa tira na sua fé, não uso mais. Não, as pessoas começaram a queimar, cortar, queimar. Né? Então, eu acho que, assim, no fundo, a gente é como se a gente fosse fisgado, né? Por esse tipo de estratégia que nada mais é do que um laboratório social. É o que eu estava vendo hoje. Quer dizer, a gente morde a isca muito fácil. E fora, mãe, falando um pouquinho, entrando na questão espiritual, isso pode também ser uma estratégia do plano espiritual não tão evoluído para a gente, porque a gente sabe que tem as estratégias de marketing, de mercado, que você acaba sendo pego, né? Você cai nessa teia. Mas é também uma estratégia das trevas, vamos dizer assim, para a gente? Com certeza, né? Existe uma pergunta famosa do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos, isso eu falo
Eu sei que nem todo mundo que assiste o podcast é espírita, e por favor me perdoem eu fazer a citação, mas eu acho legal para a gente ter um entendimento, né? Os espíritos intervêm na nossa vida, né? Então, isso Kardec perguntando para o espírito da verdade, que era aquela falange de espíritos que estava auxiliando o Kardec para poder codificar a doutrina e tal. Aí, o espírito responde: sim, muito mais do que vocês imaginam. De sorte são eles que vos dirigem. Então, isso daí a gente pode colocar no campo espiritual, no campo do marketing, né? No campo das mídias sociais. No fundo, eles é que vão ditando, como você falou, o que tem, as nossas reações, né? As nossas reações, a nossa conduta. A gente vai aprender a gostar daquilo que eles impõem para a gente. Exato. Que a gente deve gostar. Não é que nós seremos aquele bicho grilo. Não, eu não assisto televisão, eu não vejo, eu não compactuo com isso, eu não sigo nada, não. Não é isso. Mas você aprender a filtrar um pouco. Você tem que ter um certo distanciamento. Você tem um distanciamento, né? Um discernimento. Olhar e perceber, né, essa questão das havaianas aí. Não entre com o pé direito, né? Lógico que existe uma mensagem embutida. Não, mas o rapaz até estava falando, gente, pelo menos você vai ganhar 50%. Ah, você vai perder 50%, mas você vai ganhar 50%. Não é? Então é tudo calculado, né? E sabe, é problema deles. Não vai fazer diferença na nossa vida em nenhum campo. Então, quando a gente entra nessa sintonia, falando, né, do que você me perguntou, a gente entra num campo, e esse campo, ele abre uma janela gigantesca para sofrer a influenciação de tudo que é negativo que está pairando na Terra, não é? Que está pairando na Terra. Então, por que nós queremos isso daí para nós? Né? Uma vez o Chico falou também numa frase que ele colocou, ele disse assim: quando você discute com alguém, quando você entra numa paranoia negativa, é como se você estivesse carregando um saco de lixo bem mal cheiroso nas tuas costas o tempo todo. Você bota aquele saco de lixo e você anda com aquilo o tempo todo. Quer dizer, como é que eu vou me sentir andando com aquele lixo? Eu vou começar a me sentir mal, eu vou começar a me sentir fora é como se eu estivesse desencaixada, eu vou ter mal-estar, às vezes eu desenvolvo doenças. Porque, gente, as doenças, elas começam primeiro na nossa mente. Não é que eu falo assim, eu quero ficar doente, não é. Mas eu vou criando situações mentais negativas, e essas situações mentais, elas vão atacando no meu organismo. Não é? Então, quando... Eu desliguei que eu vou espirrar. Tá. Quando você, por exemplo, a medicina chinesa, ela fala muito do seu pensamento, ele atuando nos seus órgãos, nas suas sensações, nos seus sentimentos, né? Então, eles até o livro que eu estava lendo, já há muitos anos que eu li, ele dizia assim, por exemplo, o dia de aniversário de uma criança. Vocês já repararam que quando a criança faz 1 ano, 2 anos, ele amanhece com febre? 3 anos, né? Amanhece com febre. Por quê? Porque a alegria ou a tristeza, ela impacta diretamente nos pulmões. Olha que coisa. Quando a gente fica cultivando aquela tristeza por um tempo muito grande, a gente pode desenvolver uma alergia pulmonar, a gente pode desencadear uma pneumonia, uma bronquite. Nossa, eu nunca tive isso. Pois é, você nunca teve porque você nunca ficou tanto tempo pensando de forma negativa. E muitas vezes você não percebe, né? É como se fosse uma queda gradativa. Você gradativa. Vai, né, se descendo, se afundando. E é uma questão óbvia, né? Tipo assim, a lei da gravidade. Quanto mais você tá para baixo, é muito difícil você subir de novo. Muito difícil. O esforço é muito grande. Para descer é uma queda livre. Para subir descer, gente. É degrau em cima de degrau. E às vezes, né? para você começar
começar a subir, você vai ter que ir lá no fundo do poço, aonde você vai ter um pouco de chão firme, para você poder fazer um impacto para começar a subir. Mas quando você está lá embaixo, será que você está com força? Às vezes a gente entra, né, num processo de tristeza, né? Você ficou muito ofendido com alguma coisa e fica agasalhando aquele sentimento. E aí você vê que é rapidinho para você entrar nesse clima de coitado, de vitimista. Você dá aquela raladinha no carro, você fala, meu Deus, tá vendo? Esse dia não acaba. Chega Natal, mas tenta sair depois. É muito difícil depois. Aí é esforço. Aí é esforço. Porque para cair, você vai facinho. Não, você vai rolando. Você vê, eu também, ninguém... Todo mundo vai ficar vitimista. Ai, gente, não se vitimiza. Eu dei um presente de R$100 e ganhei um sabonete de Outro dia eu tava vendo a pessoa... Nossa, eu lembrei aqueles amigos secretos que fazia nos programas de TV, tipo no Fantástico, sei lá. E aí a pessoa deu um iPhone da época e ganhou da Xuxa uma pedra. Gente, eu dei tanta risada. Imagina você sendo amigo secreto, aí você tá lá, eu dei um iPhone e ganhei uma pedra. Você entra mesmo. Não, porque... E assim, quem não assistiu, né, o episódio com o Léo Ritter, né? E o nosso super amigo lá. O obsessor. O obsessor. Você fala, gente, é isso mesmo. E o cara tá lá dando risada de você. Né? Então, assim, é tudo uma questão de sintonia. Então, claro, você não vai... Nossa, parabéns, fingir que ganhei uma pedra, né? E tal. Mas não pode tomar uma proporção maior do que só um presente, porque gente. Às vezes a pessoa que deu a pedra, ela pensou tinha um contexto da pedra, né? Puxa, a pessoa... Olha que legal. Às vezes, o mais fácil é você dar... Uma loja e comprar uma Mas, coisa. gente, eu quero o iPhone, tá? Não quero a pedra. pedra. Não quero a pedra, tá? Deixa a hashtag dica. Não, Clarinha, né, prima de vocês e minha sobrinha, ela era pequena, então às vezes a gente ia viajar. Clarinha, o que você quer ganhar? Ai, traz uma pedra para mim. Ela adorava as pedras. Pedras do caminho. Pedras do caminho. Então, uma vez eu fui no sítio e levei um monte para ela. Né? Lógico, mas às vezes a pessoa pensou naquilo, né? Naquilo lá. Eu agora com esse negócio dos panos de prato, e que eu fiquei fazendo crochê, gente, assim, cada pontinho que eu punha, que eu fazia, eu coloquei tanta energia de amor naquilo, porque eu estava tão feliz fazendo aquilo, e eu passava, né? As meninas da confraria davam risada, porque eu passei, eu engomou. Não, passei uma vez só? Passei acho que umas 4 ou 5 vezes, porque eu passava, daí eu pegava tudo outra vez. Aí ela ia mostrar para alguém, amassava. Aí eu mostrava, pelo amor, aí eu pegava... eu via a pessoa dobrando de qualquer jeito, já ficava em pânico. Não dobra assim, né? Porque foi uma coisa tão prazerosa. Então, sabe, a gente... Então, quando eu presenteei aquilo que eu fui dando para algumas pessoas, ali estava tudo aquilo que eu tinha de melhor de mim. Então... Lógico que eu não ia ficar falando, olha, eu estou te dando. Isso. Mas quando a intenção que eu punha... A pessoa conseguiu se conectar com aquilo, ela percebeu que tinha muito amor. A intenção que eu punha, eu esperava que a pessoa pudesse sentir o amor e o carinho que eu estava colocando naquilo. Né? Então, eu acho que... É isso, às vezes a pessoa te dá um presente porque ela foi lá, ela nem pensou em você, ela queria se tirar do... Nem foi ela que comprou. Nem foi ela que comprou, ela queria tirar o pensamento. Vamos comprar isso mesmo? Né? Tá ótimo. Tá ótimo, e não vou ficar pensando muito. E outra pessoa às vezes vai lá, ela escolhe, ela pensa, ela fala assim, não, aquela pessoa é assim, 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 eu acho que ela gosta disso, né? Então... Uma coisa simples, mas pensada. Isso não tem preço. Né? Isso não tem preço. Então, eu acho que são propósitos possíveis. Possíveis. Não que o regime não seja, né? Faça com a Renata. Não, é porque sabe o que eu percebo? Sabe o que eu percebo dos propósitos? Às vezes a gente faz muito propósito. Aí você tem que, gente, ressuscitar outra pessoa. E aí você desanima logo no começo. Porque já igual janeiro, você já não conseguiu fazer nada, você já... deu aquela desanimada. Vamos ficar no campo do que é possível. Lógico. Né? Porque, gente, o Chico também ele diz assim, Jesus, ele não pede para nós escalarmos o Everest.
Ele não pede isso. Ele pede para a gente fazer o mínimo que seja básico possível. Bem feito. O básico. Você fala bom dia no elevador quando você entra, ou você fala até logo, ou você usar as palavrinhas mágicas, porque tem gente que não... Essas duas palavras não fazem parte do vocabulário. Por favor e obrigado. Né? Você exercitar a gentileza com as pessoas que trabalham com você, às vezes com o porteiro do teu prédio, com o vendedor, né? que está te atendendo, e você, se for vendedora, no caso eu que sou, procurar acolher aquele cliente que está chegando na tua empresa, porque, caramba, ele saiu da casa dele e veio até a tua empresa. Né? E o vendedor, ele está ali para vender. E se ele vender, ele vai ser comissionado. Então, que você tenha sabe, o propósito desse ano é eu ser gentil com as pessoas. Não é? Então, são coisas possíveis. Né? São coisas possíveis. Eu acho que uma coisa importante também é você não desanimar com coisas que, por exemplo, que você faz, né, por prazer. Por exemplo, quando você dava o pano de prato para a pessoa, você não estava esperando receber, você já estava feliz com o fato de oferecer. Eu estava feliz porque eu estava oferecendo. Parece que hoje a gente voltou àquele tempo do olho por olho, dente por dente. Você vai lá, você ganha um vinho, você olha na internet quanto que a pessoa pagou naquele vinho. É horrível isso. É horrível, né? credo. Então, é muito ruim, mesmo. gente. Eu acho que assim, eu acho que a gente precisa colocar um olhar mais assim empático, né? E pensar assim que, poxa, a pessoa ela teve, né, uma preocupação de me oferecer aquilo, e se ela não teve, eu vou receber aquilo como se ela tivesse tido, né? Então, se eu gosto de escrever um cartão para uma pessoa, mas a pessoa nunca dá cartão, eu não vou escrever mais. A gente ela vai jogar assim. fora, ela nem vai jogar nem olhou. Não, você fica feliz de escrever? Não importa, né? Eu escrevi isso para uma pessoa ontem, né? Porque assim, uma pessoa extremamente delicada, extremamente preocupada. E eu escrevi isso para ela. Eu falei assim, olha, eu espero que você nunca desista de ser quem você é. Porque assim, é importante, né? Tem alguém que tá vendo o que você tá fazendo com tanta dedicação, com tanto prazer. Porque às vezes a gente acha que, mas ninguém dá a mínima mesmo, dá qualquer coisa, embrulha com o papel de pão e tá tudo certo. Às vezes a embalagem que você dá, conta, né? Uma comida que você faz, né? Então, poxa, você sabe que a pessoa ela gosta daquele pavê. Não, isso eu não vou fazer, se quiser ela que faça, não é? Eu sempre faço. Sempre faço, ninguém olha, ninguém dá importância. Isso, gente, essa sensação de ressentimento, ela é muito negativa. É muito negativa. A gente não pode levar isso para 2020. Eu acho que uma coisa ruim que as redes sociais, entre tantas boas e ruins, né, que é aquela coisa assim, não espere que o seu primo faça aí, compre no seu negócio. Não espera mesmo. Não espera Faça mesmo. por você. Claro. Não é? Porque se a gente for esperar que XYZ assista o nosso podcast, que XYZ vai na loja... Até agora, mas por que vocês fazem esse podcast? A gente faz pela gente. A gente gosta. A gente faz por nós. E é maravilhoso. E aí, pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida gostam e assistem e dão um feedback. Ou também não dão. Ou não dão, tudo faz bem. e pronto. Que é duas ridículas. Vocês estão fazendo. E se alcançar duas pessoas e as pessoas... Se transformarem de alguma maneira... Isso, tá bom. É isso. Não é? É isso. Não precisa escalar o Everest. Faz uma coisinha. Não precisa. Então, próximo. Não precisa escalar o Everest. Não precisa. Já gostei. Né? Isso. Não é? Então, eu acho que são essas coisas. Você procurar... Ontem a gente estava até falando isso, né? Simplificar a vida da gente. Em 2026... Não é você ser simples. Não é o... Superficial. Não é aquela pessoa que fala assim, então tá bom. Então eu posso deixar meu cabelo com a raiz de três dedos, não vou mais me pintar, a unha também vai ficar natural. Não é isso. Isso não significa simplicidade. Às vezes significa até um pouco de desleixo, né? Agora, tem gente para quem não gosta, né? Para mim seria, né? Mas você simplificar a tua vida, você olhar as coisas com mais tranquilidade. Né? Você falou uma coisa certa. Às vezes a gente consegue viajar, outras vezes não dá. Mas não vamos fazer disso, assim, estragou o meu mês. Não, o meu time não ganhou nada esse ano. Como ontem o nosso, por exemplo. Não, nosso, né? Ficou em vice, não sei o quê. Mas o time de vocês não ganhou nada esse ano. Tá, poxa, tem o ano que vem de novo.
Não, mas, gente, nós já ganhamos, né? O Palmeiras já ganhou muita coisa. Gente, é tão bom torcer pro Palmeiras, se vocês soubessem. Né? E outra, você serviço também é bom. Você todo mundo lá tá querendo ganhar. Quem vai no concurso que tem 3, 4 vagas, ele fica em segundo lugar e vai ficar bravo porque não ficou em primeiro? Lógico. Não, que sorte, eu fiquei em segundo e estou entrando. Então tá tudo certo. É um olhar. Não é? É o olhar. Vamos pôr o nosso olhar otimista. Que você tem, né? Porque às vezes, você foi viajar? Fui, mas fui pra Praia Grande mesmo. E daí? Gente, tem sol, tem praia. Ai, aquele centrinho. Tem o centrinho da Praia Grande. Porque é aquilo, tipo assim, é você não menosprezar aquilo que você tem, né? Porque depois não adianta. Quando você, em vez de passar na Praia Grande, você passar num hospital, numa UTI, aí você vai pensar assim, realmente na Praia Grande estava ótimo. Bom. É muito ruim a gente precisar disso para valorizar. Tem que ver uma coisa ruim para valorizar o bom, né? Outro dia eu estava falando com a minha amiga Roseli, então ela ficou, como todos nós, né? De vez em quando temos um período que estamos em tratamento no centro. E ela começou a trabalhar, ela já trabalhava, mas ela assumiu um outro trabalho também, né? De passes. E ela me falou uma coisa muito legal. Ela falou, Ângela, como é bom a gente estar do outro lado. Como Verdade, é bom verdadeira. Você não está ali deitada tendo que tomar passe, ou sentada na cadeira precisando tomar um passe. Você está dando passe. Né? Então, como é bom a gente... Deu para ir para Praia Grande, deu para ir aqui, sei lá. Fazer um churrasquinho lá no Serete. Fui fazer um churrasquinho no Serete. Maravilha! Deu para fazer isso. E a mesma coisa, né? É melhor você ser a pessoa que abre a porta pro rapaz que vende saco de lixo e compra o saco de lixo dele, em vez de comprar no, sei lá, no Mercado Livre ou no supermercado, do que você ser a pessoa que tá batendo de porta em porta. Que tá batendo de porta em porta, Então, que bom que você pode comprar o saco de lixo dessa pessoa. Sim. Não precisa ser toda vez. Não. Mas, né? Não. É importante você... É melhor ajudar do que precisar ser ajudado. Porque a gente faz todos os papéis na nossa vida, no nosso ano, no nosso dia, às vezes. Uma hora você está na posição de ajudar, uma hora você está na posição de ser ajudado, de comprar e vender, de tudo. De oferecer o seu serviço. Todos os papéis a gente tem que circular muito bem. Né? Porque aí tudo facilita. Tem coisa que não dá para facilitar. Tem coisa que é difícil. Você perder um familiar, se descobrir uma doença grave. Perder o emprego no momento, né, que você não estava contando. É difícil. Então, tem coisa que é inevitável. Você vai ter que viver aquele processo de andar no deserto. Só que tem coisa que a gente quer ir pro deserto. A gente tá escolhendo, né? Então, tá escolhendo. Tem duas rotas. Não é? A gente consegue escolher sempre a pior. Potencializa. Não, gente. Vamos só deixar isso para os momentos que não tem escolha. Todos os outros. Tem aqueles que não vão ter escolha. Tipo, você perder alguém é muito duro. Não tem como facilitar. E é irreversível. E é irreversível. Né? Então, tudo que é reversível... Tudo que resolve com dinheiro é mais fácil. Ou com palavras, ou com uma ação, é muito mais fácil. Então, por que a gente tem que ficar sempre no lado ruim, no lado escuro da força? Não, vou ficar no lado... Né? Luz. Vamos colocar o óculinho, né? Para ver se a gente enxerga melhor. Então, eu acho que são... muitos desafios importantes que a gente vai ter. Vai ser um ano realmente de alguns testes, né? Porque é aquilo que você falou. Tem eleição, tem Copa do Mundo. Tem um monte de feriado, né? Nossa, que delícia. Gente, o feriado é bom para quem é CLT, né? Não, gente, de repente... Outro dia, uma amiga minha, né? Super amiga, tava falando que ela ficou 3 dias sem luz e sem possibilidade de trabalhar no consultório dela. Ela, nossa, eu virei a mãe turista, fui levar meu filho... Gente, o filho dela falou uma coisa muito linda. Ele falou, mãe, hoje eu lutei com sangue nos olhos só porque você estava aqui. Que ele, né, fazia judô, alguma coisa assim. Ele falou, eu tô muito feliz que você tá me levando. Porque a pessoa que trabalha muito, ela não tem tempo, e aí, ó, às vezes, de acompanhar. Você tem a desculpa, porque não tem luz. Olha que maravilhoso. Ela falou isso, ela falou, nossa, no fim, né, foi boa. Depois eu reorganizei minha agenda e eu pude passar 3 dias com meu filho, pegando na escola, levando no inglês, né, no judô.
Gente, é isso. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então tem muita coisa. Agora, mãe, o nosso tempo já tá... E você prometeu uma simpatia, hein, mãe? Bom, as simpatias. As 12 uvas. Fala, explica. Então, você pega 12 uvas das vermelhas e deu aquela uvinha de fazer vinho. Aquela Niágara, né? A Niágara pequenininha, né? Mas aí, você tira. Eu, assim, de medo de errar a quantidade, eu já pego as 12, boto no copo. E aí, para cada uva, você faz um pedido, né? Nós fazemos essa. A gente faz um pedido. Vamos ver qual que é o outro. Eu vi outro dia acho que foi até a Marcha Sensitiva que falou, que você pega um vidro bonito e aí você põe grãos. Então, você faz uma camada de milho, uma camada de arroz, uma camada de lentilha, mas organizado, né? Taca tudo. Faz a camadinha bonitinha. Faz a camada certinha. Tampa e põe na cozinha, que... o grão, ele é muito ligado à prosperidade, à fartura. Então, você põe, além de ser decorativo, porque fica super bonito, você ainda atrai essa positividade, essa energia positiva. Se a gente falar tudo que a gente já fez aqui, uma vez eu peguei a calcinha, marquei fitas de todas as cores, porque de repente você tá precisando de amor. Você tá cercando, né? De repente é o amor, saúde. Você pode pôr, eu já coloquei uma por cima da outra também, para poder, né? Você tá precisando de amor, dinheiro, prosperidade, saúde, vai colocando. O que você não pode falar assim, não, eu vou passar com qualquer roupa, mas isso aí não tem nada a ver. Não. Fica bom. Para a pessoa que não liga, mas nós não arriscamos, né? Não. E aí quem vai para a praia pular as 7 ondinhas, né? Que eu acho que é legal também. Comer a lentilha. É necessário. Né? A lentilha. Romã, né, mãe? Que o romã colocava também, dentro da carteira, né? Você pega romã. um pano, coloca sementes de romã, deixa na sua carteira, deixa o ano inteiro para atrair. A nona, ela dava folha de louro, né? Sim. Lembra? No dia de ano, ela pegava uma folha de louro e dava para cada um de que estavam ali para colocar na carteira, na bolsa, onde... E tem aquela também que lá em casa a gente fazia assim, deu meia-noite, saía um homem... Faz tempo, tem que voltar isso aí, viu? Que a gente parou, aí a primeira pessoa que toca a campainha e entra em casa tem que ser um homem. Não sei. Não é machismo, né? Mas, né? É um homem. Por quê? Não sabemos, mas também não sabemos, é tradição da Itália, né? Minha nona fica desesperada. Se ela viu uma mulher, assim, depois que passava, ela fala, ai, meu Deus, eu vi Vamos lá sair e entrar de novo. Não, às vezes ela saía para fora e aí viu via uma na mulher. rua. Na rua. Ai, meu Deus do céu. É que nem os indianos, né? Quando viam alguma coisa, aí tinha que sair. Fazer tanta coisa para limpar, Ganges, né? Para tirar né? Mas, então, enfim. Eu acho que são esses daí, mas é uma coisa legal, né? Aqui, quem assistiu o podcast, para colocar sugestões. Isso! Né? Vamos fazer esse desafio, porque, na verdade, e a gente lava os pés, né? Então, faz aquela água. Gente, que água maravilhosa que fica aquela lá. Fica. Né? Põe as ervas. Que a Terezinha, ela preparava, né? A mãe da Lu. Então, o que ela pegava? Todas as... pétalas de rosas vermelhas, rosas brancas, alecrim, arruda, manjericão, louro, e todas as ervas, sal, tudo aquilo que você julgar, né? Vai pegando, vai catando tudo aquilo que você sabe que a tua família fazia, que outro fazia, faz aquele caldeirão, né? Não é para ferver nem nada, você põe elas ali, a água amorna um pouco a água. Só para sair um pouco. Só para sair, né? Para aproveitar o perfume, né? De todas aquelas ervas. E você joga nos pés, né? É uma sensação tão gostosa que dá. Principalmente para quem não passa na praia e não tem como pular as ondas, né? Então, você trazer muito essa gostoso. também. É uma energia, a energia da água, da natureza, das ervas, né? Porque você tem o vegetal, você tem o mineral com o sal e a água, né? Então, toda essa energia você traz para começar o ano bem. Muito Eu bom. acho que é isso, gente. Legal. Mas vocês podem, eu adorei a ideia de colocar Coloca dar aqui, dicas para nós. Qual é a sua
simpatia ou ritual de Ano Novo. Coloca aqui nos comentários. Nos comentários, que vai ser muito legal, né? Até pra gente no ano que vem, no próximo, né? Com todo pra mundo. gente poder o próximo a compartilhar. gente vai fazer nós aqui, a Aline, o Diego, todo mundo a gente vai fazer lá em Dubai. Então você já se Jesus. Está nas escrituras já. Né? Então, já posso fazer lá com aquela maravilhosa paisagem. Queima de fogos, né? Isso aí. A gente vai estar lá. Então, você fique esperto. O ano que vem... Promete. E olha, e assim, para finalizar da minha parte, eu quero até falar uma frase que sempre você fala, Dé. Quando as coisas você estiver duvidando, nossa, mas será que é possível? Será que eu consigo fazer mas isso não concurso, tem como, né? Então, assim, acredite, porque Deus é criativo. Ele tem caminhos que a gente não imagina. Nós entendemos as coisas na nossa ótica, na nossa mente limitada. Mas vocês imaginem a mente de Deus que criou o multiverso, né? Porque antes a gente achava que era um universo, agora são múltiplos universos. Então, Deus é criativo. Faz a tua parte. Acredita, porque Ele vai falar ok para você, Ele vai falar sim. Adorei. Eu amo essa frase. Deus é criativo mesmo. Deus é criativo, Ele tira... Só que a gente não pode parar, né? A gente tem que... temos que fazer a nossa movimentar, né? Vamos movimentar. A gente sempre diz assim, que a porta do auxílio de Deus, quando Deus bate na nossa porta, não tem maçaneta do lado de fora, só do lado de dentro. Quem abre a porta para Deus somos nós. Então, se a gente quer que Ele entre na nossa vida, vamos abrir a porta. Muito bom. Agradecer, né, Rê? Demais. Quem esteve com a gente. Quero fazer agradecimento muito especial. Nosso Paulo Amaro, que veio aqui. Paulo Amado. Amado demais. Quero agradecer demais o Diego e a Aline. Nossa. Eles são nossos anjos da guarda, que vocês não têm noção que eles fazem o possível e impossível para um episódio ao ar. A gente ama demais vocês. Agradecer o Cadu e a Cassiana, que propiciam. Tomam canseira, coitados. É um espaço maravilhoso. Eles são amigos queridos que a vida deu. E agradecer todo mundo que está com a gente. Com certeza. O nosso number one, seu Dudu. Obrigado, gente. Meu sogro. Comentários, o seu Dudu, obrigado. Ele assiste, ele comenta, ele critica, ele elogia. Porque é importante comentar, né, Dé? É fundamental. Pessoas, assim, é acionar o sininho, é você... É um coração que põe, já é maravilhoso. É você compartilhar, mas comentar. Porque tem muita gente que assiste, que fala, eu assisti, mas você comentou? Não. Não. Comenta, porque isso daí também faz com que o YouTube entenda que o assunto é relevante, que é importante, que o podcast é importante, e ele vai divulgar mais também, né? É o mundo dos algoritmos, isso, né? gente, se eu não mostro pro algoritmo que eu gosto, ele não sabe. Ele não sabe. Né? E agradecer você que esteve com a gente, agradecer você, Rê, nossa parceria. E agradecer mamãe. Eu que quero parabenizar vocês, porque eu sei que é um desafio que vocês tomaram para si, uma coisa prazerosa, como vocês disseram, mas que também é um desafio. Lógico, tem seus desafios. Para a vida, no dia de gravação, e buscar os convidados, que nem sempre é fácil de encontrar, de combinar agenda, enfim, mas vocês estão aí já 3 anos ou 2 anos? 2 anos e um pouquinho. Né? E se Deus quiser, partindo para o 3º com sucesso. Isso aí, gente. Até o ano que vem, Feliz gente. Ano Novo. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.